Preparado para a nossa aula de história? Então, vem comigo! Vamos lá! Na aula de história hoje, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do nosso livro, módulo 2, na página 194 e 195 e uma ficha de atividade também que está aí disponível para vocês. Vamos lá para a gente poder estudar? Então, na página 194 está falando piuí, 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 abacaxi. Quem lembra dessa música? Ninguém, né? Porque essa música é da minha época, tá? Mas na minha época tinha essa música. Piuí, 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 abacaxi. Soque, 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 soque por aí. Eu acho que era assim, né, gente? Gente, ai, meu Deus. Ai, vamos lá, gente. Vamos voltar à nossa aula. Bem, agora que você conhece alguns meios de transporte, vamos estudar um dos primeiros transportes da história e que é utilizado até hoje. Você sabe que meio de transporte é esse? Tá aí, né? É o trem, gente. Olha, lembra que eu já falei várias vezes sobre o trem aqui? Hoje, na maioria das cidades, não se usa o trem para transporte humano, apenas para transportes de carga. Porém, ainda falei que tem capitais, que são muito grandes, que ainda utilizam trens como meio de transporte de pessoas também. Mas a maioria não usa mais. Mas aqui em Brasília tem, sim, os trilhos dos trens e eles transportam produtos de um lugar para o outro, tá? Então, acertou quem respondeu o trem. Os primeiros trens não foram pensados para levar passageiros, acredita? Eles surgiram há muito tempo, há mais de 220 anos. Foram construídos na Inglaterra para transportar matérias-primas, como carvão, no tempo em que as primeiras indústrias começaram a surgir. O trem que transportava passageiros passou a funcionar anos mais tarde, também na Inglaterra. Inclusive na Europa, tem lugares que você vai de um país para o outro de trem. Ai, deve ser muito legal, né? Ai, gente, é meu sonho. Mas um dia, quem sabe? De lá para cá, o trem passou a ser usado em todos os lugares da Inglaterra para o mundo. No Brasil, o transporte ferroviário passou a ser usado para levar mercadorias do interior do país até o litoral, de onde eram enviados o navio para outros países. Também era o momento do início das indústrias no nosso país. Por aqui, os trens só passaram a transportar passageiros depois que o Brasil deixou de ser um império. Então, o que significa? Porque antigamente, quem mandava na gente, quem organizava o nosso país, quem comandava aqui toda a história eram os portugueses. Então, eles ainda pertenciam à monarquia, tá? Que era o governo de reis e rainhas. Ainda existem países que têm esse regime de monarquia. Hoje nós não somos mais governados por reis e rainhas, nós somos governados por presidentes, né? Então a gente faz parte aí da república. Como você já viu, houve um tempo em que os carros passaram a ser considerados símbolos de tecnologia no Brasil. Essa valorização dos automóveis fez a construção de ferrovias diminuir, assim como também diminuiu o número de passageiros que utilizavam o trem como meio de transporte para ir de um lugar para o outro. Hoje, algumas cidades brasileiras possuem trens de passageiros, apenas nas áreas urbanas, como eu já falei, lembra? Para ligar cidades próximas. Esse tipo de transporte público é bastante usado nas grandes cidades do Brasil. Então, você vai escrever aí para tia se você já andou de trem, sim ou não, tá bom? E você pergunte para um adulto se ele já viajou de trem. Caso tenha viajado, foi de onde para onde, tá bom? Então, aí a resposta pessoal, então eu não vou escrever no quadro a minha resposta, tá bom? Então, peguem aí a fichinha. A tia Michele e a tia Ivone, né, separou essa fichinha com conteúdos, além de conteúdos que são ditos no livro. Então, aqui a gente vai um pouquinho sobre o nosso Distrito Federal. Como é que são as moradias, como é que ele é dividido. Então, assim, vamos lá.
Vamos estudar um pouquinho sobre estado, capital aqui rapidinho, e para poder entender por que o Distrito Federal é tão diferente, tá? Então, nós temos aqui o nosso país, tá? Vamos lá, fingir que isso aqui é um país bem bonitinho, que a tia Michelle escreve, desenha muito bem. É o Brasil. O Brasil, como eu falei, ele não é governado mais por reis e rainhas. Então, a gente é governado por um presidente, né? O presidente, ele não consegue governar o Brasil todo, porque ele é muito grande. Então, ele pede ajuda aos governadores. Então, os governadores, por si, eles também têm os seus ajudantes. Os governadores, cada governador tem um prefeito que ajuda, tá? E aí, depois do prefeito, nós temos os vereadores. Aqui na presidência, temos também os senadores, que também ajudam o presidente, tá? E temos os deputados. Só que a gente vai focar um pouquinho do que o que cada um aqui faz, tá bom? Então, o presidente, ele não consegue governar o Brasil todo. Então, o Brasil, primeiro ele vai ser dividido, tá? Em 5, finge que em 5 pedacinhos, tá? Que é o norte, que é o nordeste, que é o centro-oeste, que é o sudeste e temos o sul, tá? Aí, dentro de cada pedacinho desse do bolo, nós temos as cidades, tá? Que são divididas aqui. Cada lugar das cidades, que são divididas no Nordeste, no Norte e tal. Então, cada pedacinho desse são divididos por estados e capitais. Então, por exemplo, nós temos lá Goiânia. Goiânia é a principal cidade de Goiás. Então, Goiânia é a capital, porque ela é a principal cidade, tá? E temos o estado, que é de Goiás, tá? Então, a principal cidade desse estado aqui é Goiânia. Então, vamos lá. É em Belo Horizonte. Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais, que é um grande também estado. E assim por diante. Tia Michelle, o que faz isso aqui? Então, o presidente, ele cuida do Brasil todo. Os governadores, eles cuidam dos estados, tá? E os prefeitos, junto com os vereadores, cuidam das cidades, tá? Por que a tia Michelle está falando isso? Porque o Distrito Federal, ele é diferente. Por que o DF é diferente? O DF, ele foi planejado, tá? Na verdade, Brasília foi planejada por Juscelino Kubitschek, tá? Para ser o quê? A capital do Brasil. Então, eles falaram assim, vou construir Brasília apenas para ter lá os poderes que ajudam a governar o Brasil. E lá vai ficar o presidente e tudo mais. E também porque antigamente tinham muitas guerras. E as guerras vinham pelos mares. E Brasília, estando no meio do país, não teria tanto ataque. E também eles queriam meio que, vamos lá, sacudir lá o centro-oeste, que fica bem aqui no meiozinho, que é onde a gente tá bom? Esse aqui ficou um desenho assim meio estranho, mas é mais ou menos isso aqui, tá bom? Então, por que a tia Michelle tá falando isso? Porque por DF ser diferente, ele não tem um estado, ele não tem uma capital, e ele não tem bairro, nada disso como as outras cidades têm, tá bom? Então, assim, eu vim do Rio de Janeiro, eu vim de uma cidade chamada Teresópolis. Teresópolis é uma cidade do estado do Rio de Janeiro, tá? Então, assim, lá tem prefeito, tem vereador, tudo direitinho. Só que não tem, porque aqui é diferente. Porque aqui foi um lugar
planejado apenas para ter os governantes. Só que Brasília cresceu muito, não conseguiu aquela tanto de gente ali no mesmo lugar. Então, o que aconteceu? Foram surgindo as regiões administrativas. Guará, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Gama, até mesmo para poder juntar aí essas pessoas que vieram para trabalhar aqui. Como Brasília se tornou um lugar pequeno, então foram construídas as cidades satélites que hoje são chamadas de regiões administrativas, tá? Então aqui em Brasília, nas cidades satélites, que são as regiões administrativas, é diferente os bairros, né? Então quem vem de outro lugar e vem para cá, sente um pouco de dificuldade. Quem já mora aqui não tem, acha que é tudo muito fácil. Mas quem vem de lá, de fora, e vem morar aqui, acha um pouco estranho. Mas depois se habitua, né? Então, assim, aqui nós somos divididos por quadras, né? Não temos nomes de ruas. A maioria dos lugares são bem parecidos uns com os outros, tá? Então, Brasília só é diferente porque foi um lugar planejado. Então, o Distrito Federal, ele é o quê? Ele é a mãe das regiões administrativas, que guarda elas ali, tá? Então, Brasília é a principal região administrativa que nós temos no Distrito Federal. Ela é a principal. Primeiro que ela é principal por quê? Porque ela é a capital do país, tá? Ela não é dividida em estado e tal, bonitinho. Por quê? Porque ela é a capital do país. Ela foi planejada para isso. Então, para acolher todas essas regiões administrativas, nós temos o Distrito Federal, que é o que comanda ali, que temos o governador, que comanda essas regiões administrativas, tá? E cada região administrativa tem o seu administrador, que faz mais ou menos o papel do prefeito, mas não tem essa nomenclatura de prefeito. Então, a primeira questão está escrito assim: por que o Distrito Federal, os bairros são diferentes? Porque o Distrito Federal, ele foi construído para poder receber a capital do país, que foi um local planejado para isso, tá bom? Como é que são divididos os bairros do Distrito Federal? Então, os bairros, eles são divididos por quadras, né, por numerações. Elas não são divididas por ruas, por nome de ruas, como é que nas outras cidades, tá bom? Então, qual é a região administrativa mais importante do Distrito Federal? Brasília, tá? Brasília, região administrativa mais importante, tá? Escreva o nome da região administrativa que você mora e o desenho no espaço abaixo. Se você mora no Guará, você vai escrever Guará. Se você mora no Vicente Pires, Vicente Pires. Se você mora no Gama, Gama. No Bandeirante, no Bandeirante. Então, você vai escrever o que você mora e vai desenhar embaixo, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje. Tudo que eu falei aqui foi só uma ilustraçãozinha bem rápida para vocês entenderem por que o Distrito Federal, por que Brasília é um pouco diferente das outras estados, das outras capitais, das outras cidades, tá bom? Vocês que nasceram aqui, as crianças que nasceram aqui, não tem tanta dificuldade, porque estão acostumados. Mas tem muita gente que vem de outros lugares e vem morar aqui, então não entende muito bem. Eu mesma, foi muito difícil entender quando eu vim morar aqui, tá bom? Mas agora eu já tô entendendo, tá? Espero que vocês tenham gostado e eu te espero até o próximo vídeo. Tchau!